E nós vamos passar de imediato para a palestra com o tema A Evolução Social do Homem, o papel da Igreja e o papel do Estado. Nós convidamos para esta palestra o Dr. Ricardo Riet. Dr. Ricardo Riet tem graduação em Ciências Sociais e Teologia, doutorado e pós-graduado em História da Igreja pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, é vice-reitor da UBRA e professor nos cursos de História e Teologia. Atua também em projetos de extensão universitária e de pesquisa. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o Dr. Ricardo Riet. Muito bom dia, é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande poder contribuir com reflexões tão pertinentes que estão ocorrendo neste evento. A nossa universidade tem se engajado, a Universidade Luterana do Brasil, em um conjunto de projetos também da ADCE, e é um prazer também poder estar aqui participando nessa jornada tão importante. O tema proposto é um tema altamente relevante, e eu procurei, ao refletir sobre os desafios que nós temos em torno a essas questões, me fixar mais, talvez, no tema geral, que fala em socialização, né, e não focar tanto na questão do Estado, né, muito mais a relação igreja, sociedade, cultura, socialização, e não tanto Estado. E eu fiquei pensando, hoje pela manhã, a razão, né, disso talvez seja assim um pouco reflexo da frustração com o nosso Estado no Brasil, né? Ainda há 2 dias atrás, participando de um grupo de debate com o nosso governador do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, Sartori, a gente dizia que não conseguia ver muitos caminhos de debater e encontrar soluções pelas vias institucionais no nosso Estado brasileiro. Isso é o que talvez mais nos assuste. E talvez por isso o esforço de refletir acerca da compreensão da igreja e do ser cristão num contexto mais amplo, que é o contexto da sociedade, assim como nós a estamos vivenciando hoje, né? Uma sociedade marcada por enormes transformações e desafios, né? E ver, de certa forma, o Estado relacionado aqui, né, com esse aspecto, né? Eu gostaria de propor a este grupo que nós procurássemos pensar sobre os desafios do ser cristão, do ser igreja, em uma sociedade que passa por transformações extremamente aceleradas e que nos desafia a olharmos para o nosso legado em termos de reflexão sobre o ser igreja na sociedade, só que num contexto totalmente diferente. Vamos pegar o caso da Igreja Católica Romana, com a doutrina, com o ensino social da igreja, que foi pensado, foi desenvolvido em determinadas situações, né, de desenvolvimento econômico, mudanças na economia, por exemplo, pós
contexto de revolução industrial, os desafios que foram colocados a partir daí. Então, um ensino que foi sempre de novo sendo desafiado a buscar alternativas para o ser cristão nesse contexto, seja no agir econômico, seja nas questões ligadas à cidadania. Da mesma forma, as igrejas protestantes, né, de diferentes maneiras, buscando, então, refletir acerca disso. E eu, para, digamos assim, começar a conversa sobre a sociedade atual e os seus desafios, eu vou usar um rótulo, né, que tem sido muito usado, mas também não quero polemizar com relação ao conteúdo específico disso. Eu uso mais como um rótulo descritivo da sociedade em que nós vivemos hoje. Nós, sem dúvida nenhuma, estamos no contexto da assim chamada modernidade, né? E as igrejas cristãs desenvolveram suas compreensões, seus ensinos sociais nesse contexto de modernidade com toda a intensidade, né? Mas estamos vivendo uma situação, um processo, uma passagem que nós chamaríamos de uma modernidade tardia, né? Que muitos chamam também de uma pós-modernidade, para acentuar as mudanças que têm ocorrido. E um segundo elemento, né, além de rotular a sociedade que nós vivemos como uma sociedade de modernidade tardia ou pós-moderna, uma segunda caracterização seria a da multiculturalidade, uma sociedade pós-moderna e multicultural. Para nós entendermos do que se trata o pós-moderno e o multicultural, nós precisamos primeiro rapidamente caracterizar a sociedade da modernidade. Do ponto de vista do pensamento, da filosofia, a modernidade foi caracterizada pela filosofia iluminista, do ponto de vista político, pela Revolução Francesa, mas nós também tivemos uma revolução no contexto das ciências naturais, na técnica, na indústria, né? E se a gente pudesse descrever, né, a era moderna, né, ela foi se caracterizando por uma diferenciação progressiva nos âmbitos da vida e da sociedade, todos com as suas dinâmicas próprias. Isso impactou muito a igreja cristã. A igreja cristã, que até começos da era moderna e de uma maneira geral, o âmbito religioso tinha uma presença muito grande na vida das pessoas, o âmbito religioso, com a era moderna, foi sendo colocado cada vez mais para o contexto da esfera privada, né? Na própria evolução da ideia de Estado nacional com o constitucionalismo, foram surgindo constituições que declaravam o Estado como laico, né? E, portanto, religião, então, está vinculada à vida privada, né? Outro aspecto, né, importante da era moderna foi a consciência crescente acerca da dignidade individual e da sua autonomia, né? Com isso, houve, sem dúvida nenhuma, um ganho em termos de liberdade e também de desenvolvimento para o indivíduo, se a gente compara com outros períodos, como a antiguidade, por exemplo. Bom, desde muito cedo, no desenvolvimento da era moderna, levantou-se a pergunta acerca do que faz com que os indivíduos se unam, pessoas que sejam parte de âmbitos diferentes, de interesses, que tenham interesses diferentes, o que faz com que essas pessoas se unam, né? E, nesse sentido,
a modernidade se posicionou como aquele esforço de encontrar uma nova unidade, a busca de uma unidade na diversificação, na diversidade. E o meio escolhido, o que deveria unificar as coisas, é a razão autônoma, a razão esclarecida, a razão educada, a razão iluminada. Então, a era moderna tem sido justamente o esforço, de formatar racionalmente todos os âmbitos da vida. Isso impactou também o contexto religioso. Muitas e muitas tradições cristãs, por exemplo, assumiram uma perspectiva de fé mais entendida como uma adesão quase que racional a dogmas, a doutrinas, a convicções, muito seguindo os rumos da própria era moderna. Bom, hoje nós percebemos um deslocamento muito importante nesse processo. Nós percebemos em muitas frentes o sentimento de que esse modelo de buscar a unidade a partir da razão ilustrada, que esse modelo fracassou. E que ele fracassou de forma radical. Podemos citar alguns exemplos. No século XX, a experiência do socialismo real, especialmente no leste europeu. O esforço por planificar a economia para, então, dirimir as contradições que o próprio capitalismo vinha trazendo nos contextos onde ele se desenvolvia. O socialismo real, quase chegando ao final do século XX, ele fracassa por completo, ele vai à falência. Não é que ele tenha sido dizimado por forças externas, não, ele se desmancha por completo. A tentativa de usar a racionalidade para organizar, planejar uma economia de Estado, ela vai à falência. Nesse sentido, passa-se a entender a nossa época como marcada pela diversidade, pela pluralidade, isso seria algo incontornável. Então, aqui nós temos as características desse deslocamento. Se na era moderna a perspectiva principal é a de que a unidade vem antes da diversidade, ou seja, a diversidade precisa de alguma maneira ser superada, precisa ser organizada, nesse período que nós vivemos de modernidade tardia, a diversidade precede a unidade. Ou seja, toma-se isso basicamente por referência. Eu não quero entrar muito aqui na discussão sobre o conceito do que vem a ser pós-moderno, porque a ideia é justamente a de perguntar que consequências isso tem para o ser cristão, para o ser igreja, com todas as facetas do ser cristão, em todos os âmbitos onde a pessoa vive a sua existência cristã, seja na família, seja na própria comunidade de fé, seja na sua profissão, seja no seu empreendimento, seja nos âmbitos ligados à cidadania, os desafios que se colocam a partir daí. Então, nós podemos caracterizar uma sociedade como pós-moderna
afirmando que dentro dela existe uma multiplicidade de formas heterogêneas de linguagem, de pensamento, de vida, e que teriam que ser testadas e combinadas de alguma forma, né? As grandes narrativas para explicar as coisas, para sistematizar, a busca das grandes sínteses acabou sendo abandonada, né? Da mesma maneira, tem sido visto e entendido hoje o jargão multicultural, sociedade multicultural. No sentido mais amplo, né, nós entendemos cultura como tudo aquilo que é criação humana, tudo aquilo que é produzido pelas pessoas, desenvolvido pelas pessoas, o que não é dado pela natureza. No sentido mais estrito, compreensão mais estrita de cultura, né, nós temos uma compreensão de como nós atribuímos sentido, significado àquelas coisas que nós fazemos e produzimos. Nesse sentido, multicultural significa que convivem cada vez mais e de forma cada vez mais intensiva pessoas e grupos com diferentes expressões culturais em uma sociedade. E isso tem se intensificado principalmente a partir das migrações e a partir dos processos de integração pelo desenvolvimento de tecnologias da comunicação. Nós estamos cada vez mais expostos no nosso dia a dia a conhecer outras expressões culturais, né? O espaço está cada vez mais comprimido, o tempo a partir do qual nós também nos relacionamos com pessoas e grupos de outras culturas também cada vez mais, né? A discussão em torno à sociedade multicultural, ela está centrada na pergunta: como as pessoas que que têm diferentes contextos ou âmbitos culturais, como elas convivem, né? E o desafio da convivência, ele se torna muito maior quando a gente ultrapassa exclusivamente a esfera jurídica, porque do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do direito dos povos, podem-se determinar situações, regulações para essa convivência. Mas a grande questão, né, se coloca a partir dessa multiplicidade de contextos culturais, né, como as pessoas podem partilhar de um modo de vida comum, de um sentimento de vida comum. É o grande desafio que se coloca, né? Isso afeta tremendamente a sociedade, né? Nós entendemos a sociedade, né, como justamente a coesão, né, de indivíduos com diferentes perspectivas, diferentes pensamentos. Então, se numa sociedade, né, nós temos como perspectiva principal, ou característica principal, a diversidade, a multiculturalidade, como entender e se relacionar em uma sociedade assim? É o desafio que se coloca. Então, vocês viram, eu de forma muito rápida procurei caracterizar isso, porque eu quero agora passar para a questão que efetivamente nos interessa, o ser cristão, o ser igreja nesse contexto. Não é fácil em um fórum que tem pessoas que vêm de diferentes tradições religiosas e mesmo dentro da tradição cristã, diferentes tradições cristãs, propor uma definição do que é ser cristão. Eu vou trabalhar aqui com uma definição bem provisória, uma definição mínima. O objetivo não é
debater essa definição, é apenas que nos ajude para situar, né? Então, eu diria assim que procuro levar em consideração que cristão é quem crê, e crer aqui no sentido de uma confiança que determina a própria existência dessa pessoa, né? É alguém que crê em Jesus Cristo conforme a Escritura Sagrada como seu Deus e Salvador, e busca na comunhão cumprir a vocação para a qual foi chamado pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu retomo então essa definição provisória, né? Cristão é quem crê, mas crer não como uma operação intelectual, crer no sentido de ter uma confiança que determina a sua existência, que molda a sua existência. Nesse sentido, crer, então. Cristão é quem crê em Jesus Cristo conforme a Escritura Sagrada como seu Deus e Salvador e busca, em comunhão, cumprir a vocação para a qual foi chamado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, ser cristão significa confiar que Cristo, de fato, é Deus e Salvador, né? E deixar que o agir da pessoa seja determinado a partir daí. Nesse sentido, entendendo ser cristão dessa forma, uma primeira constatação que nós precisamos fazer. Também as pessoas, como cristãs, são parte dessa sociedade multicultural e pós-moderna, mesmo que se queira negar isso. Todos têm parte na sociedade multicultural e pós-moderna, consciente ou inconscientemente, em diversos modelos de pensamento, linguagem e comportamento. As pessoas cristãs, elas encontram todos os dias pessoas com as mais diferentes características culturais. Os próprios cristãos não são um bloco monolítico, nós sabemos disso muito bem. Nas comunidades de fé nas quais nós circulamos, às quais nós pertencemos, nós encontramos pessoas com as mais diferentes características culturais. Nesse sentido, eu gostaria de abordar um pouco agora o que eu vejo como oportunidades para o ser cristão, o ser igreja, em uma sociedade assim marcada pela multiculturalidade e pela diversidade. Nós precisamos levar a sério a noção de que as pessoas, os seus modos de vida, as suas culturas são diversas e são multifacetadas. Isso mesmo na nossa vizinhança mais próxima. Isso corresponde à diversidade nas pessoas que nós encontramos diariamente, né? A multiplicidade, de fato, existe em termos de vida e fé cristã. Os próprios modelos de antropologia ou compreensões acerca de ser humano que nós encontramos na Bíblia, em diferentes contextos da Bíblia, mostram isso para nós, as diferentes perspectivas. Um segundo ponto. Para o ser cristão, é importante levar em consideração que nas nossas comunidades, na sociedade, no mundo, existem tensões, contradições, rupturas, que não podem ser solucionadas com fórmulas simplistas. Isso não precisa ser considerado negativamente, por vezes é considerado negativamente. Há quem entenda isso como sendo um sinal de uma criação caída
e degenerada. Mas o que eu quero postular aqui é que isso deva ser entendido como um fator gerador de potencial criativo. E se nós olharmos para as formulações que nós temos em termos de ensino social, né, desenvolvidas aí nos últimos 200 anos, nós vamos ver que esses formuladores que deram contribuições que balizam até hoje o nosso entendimento, esses formuladores viram exatamente a sua época, o seu contexto, como desencadeador de um potencial criativo. Outro aspecto que eu acho que é uma grande oportunidade é que nós precisamos levar a sério os limites da razão. Nós precisamos, no ser cristão e no ser igreja, levar a sério processos que não sejam exclusivamente ligados à racionalidade. Existe espaço, sim, para retomar, né, a experiência, o sagrado, a mística, a espiritualidade, que podem receber uma nova atenção nas comunidades. E, por fim, né, o que eu vejo como uma oportunidade, né, nessa situação de pluralidade e diversidade cultural, né, é desenvolver uma consciência acerca do status da fé cristã ou da igreja em uma sociedade secularizada. Nós não podemos mais falar simplesmente, né, de que a fé cristã representa o conjunto majoritário da sociedade em que nós estamos. Nós precisamos abrir mão dessa percepção. Talvez no Brasil nós ainda estejamos longe de chegar a esse entendimento. Mas eu estive agora no mês de julho, nós estamos esse ano celebrando os 500 anos da Reforma Luterana, e eu estive participando de um evento científico na cidade de Wittenberg, onde nasceu o movimento da Reforma Luterana, e lá eu ouvia o testemunho de pessoas que vivem lá, dizendo que naquela região, né, do centro-leste da Alemanha, hoje menos de 20% das pessoas têm alguma relação institucional com religião. Portanto, ali as igrejas cristãs se veem hoje, né, numa situação de diáspora e de missão na região onde há 500 anos atrás se originou um movimento que hoje é representado por milhões de pessoas no mundo inteiro, pensando em termos da Reforma Luterana. Então, nós também, no Brasil, precisamos pensar nessa perspectiva. Existem também alguns aspectos da relação entre essa percepção de uma sociedade de diversidade multicultural que podem ser importantes na relação com a nossa tradição cristã. Eu gostaria de destacar alguns aspectos, temas que nos são muito caros na teologia cristã, né? Em primeiro lugar, sempre houve consciência na teologia cristã de que Deus é infinitamente maior do que qualquer das representações a respeito dele que nós, através da nossa linguagem, consigamos elaborar. Os nossos conceitos e representações a respeito de Deus sempre foram e serão limitados. Jamais conseguirão abarcar, né, o que efetivamente Deus representa e é. Falar e refletir sobre Deus
sempre foi algo aberto a uma multiplicidade de diferentes imagens, comparações, tensões, contradições que não se diluíram, que não se suspenderam simplesmente. A gente pode estudar a história da teologia cristã seguindo essa perspectiva. Vamos pegar um exemplo, né? Uma doutrina que é muito cara a boa parte das igrejas cristãs, a doutrina da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade afirma que o único Deus, paradoxalmente, é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que, por sua vez, são uma só. Com isso, o próprio Deus é plural, mas apesar de ser plural, é um. Um segundo aspecto: o Deus cristão não é justamente um Deus que se desvincula de tudo, um Deus que se coloca, né, numa realidade inalcançável e que governa como a última instância. Mas o Deus cristão tem sido compreendido através dos tempos como um Deus que entra na história, um Deus que provoca transições, provoca rupturas, tensões. A própria Bíblia, nas suas narrativas, ela está repleta de situações que trazem a irrupção de Deus em determinadas situações e as transições daí decorrentes. Desde o Êxodo, o exílio babilônico, a convocação dos discípulos por Jesus, a grande comissão, a conversão de Saulo, a própria compreensão do apóstolo Paulo de que Deus é poderoso justamente nos fracos. O próprio Deus se envolve com rupturas, com tensões, com as contradições do mundo. Deus se torna humano e chega a uma ruptura radical na cruz. A cruz, principal símbolo cristão, né, é um símbolo de ruptura. Na cruz se rompem todas as representações idealizadas de Deus como absoluto. Mesmo na ressurreição, nós não temos simplesmente uma restauração do Deus absoluto, mas é muito mais uma irrupção, uma transição, uma nova criação que se dá. E por fim, o próprio Deus se apresenta como um Deus da multiplicidade, um Deus da diversidade. Isso não se reflete apenas na multiplicidade da criação, mas se expressa, acima de tudo, no agir do Espírito Santo. Vamos pegar o caso do Pentecostes, por exemplo, em que o Espírito é derramado entre os povos e os discípulos começam a pregar nas mais diferentes línguas, para as mais diferentes culturas. Dessa forma, o Evangelho ele vai sendo enculturado em diferentes contextos linguísticos e culturas. Da mesma forma, o apóstolo Paulo exalta perante a comunidade a diversidade dos dons, dos carismas. O Espírito de Deus age em diferentes pessoas das formas mais diferenciadas. As comunidades cristãs, desde o seu princípio, elas são caracterizadas pela diversidade. Na história do cristianismo, essa característica se manifestou permanentemente e sempre com tensões, sempre com rupturas. Bom, mas nem tudo é o paraíso nessa questão de diversidade e multiculturalidade. Existem também questionamentos que nós
devemos fazer. Nós até podemos avaliar muitos aspectos de maneira positiva e enxergar uma série de conexões com a fé cristã. Mas isso não significa que todos os aspectos da sociedade pós-moderna e multicultural, conforme descritos aqui, eles devam ser aceitos de forma acrítica por nós. A valorização da diversidade e da pluralidade não significam uma defesa do relativismo. Não devem ser confundidas com um anything goes, ou seja, qualquer coisa pode, vale tudo. Né? O vale tudo, né, precisa ser visto com criticidade, né, porque se imperasse o pode ou vale tudo, não haveria uma base comum de compromissos, mas apenas as opções colocadas pelos indivíduos. O vale tudo, o pode tudo, né, se ele imperasse exclusivamente, nós não teríamos uma medida comum, né, ou algo ao qual os indivíduos se subordinassem, levando em conta a necessidade de convivência. Esse posicionamento de criticidade em relação a um entendimento da diversidade nessa perspectiva, em si, ele não é contraditório. Será que, de fato, todas as opções, todas as possibilidades, todas as variações são boas, são úteis, são pertinentes? Nós podemos debater sobre diferentes possibilidades e diferentes parâmetros. No entanto, se tudo fica a critério do indivíduo, se tudo é possível, se tudo faz sentido, se tudo é permitido, então já não é mais necessário debater. Não há mais possibilidade alguma sobre a qual eu vou refletir. Não existe uma opção a fundamentar ou a rejeitar. Se tudo é relativo, não é só a noção de verdade que se torna obsoleta. Verdade eu entendo aqui como aquela posição subjetiva que transcende ao indivíduo e que corrige, muitas vezes, sua forma de pensar e de agir. Não é só a noção de verdade que se torna obsoleta, mas também a questão da justiça, uma justiça que tudo abarca, a compreensão da solidariedade fica pelo caminho também. Como poderia funcionar a convivência humana se tudo fosse possível e permitido a qualquer pessoa? Um pluralismo que se estabelece de forma absoluta conduz ao absurdo. No mínimo, se nós levarmos em consideração a convivência humana, é preciso que nós tenhamos referências comuns, ao menos como um ideal. Quanto mais se comprime o tempo e o espaço no mundo, mais isso se torna necessário, encontrar uma base comum. Em relação à religião e à fé, o problema é ainda maior. Nós definimos antes a fé como aquela confiança que determina a minha existência, né? Nesse sentido, a fé não é variável. Ela não é cambiável de acordo com o gosto do freguês. A pessoa cristã, ela não crê em tudo. Ela não crê em qualquer coisa, mas ela direciona a sua confiança a algo, a alguém, e nisso ela deposita
a sua confiança. Outras coisas a pessoa cristã não vai considerar dignas de confiança ou merecedoras da sua fé. Da mesma maneira, a fé, ela não é negociável para a pessoa crente, pois o sentido e a orientação da sua própria existência estão embasados na fé. Isso é uma questão muito própria das assim chamadas religiões universais, né? O cristianismo é uma religião universal. Todas elas trazem uma perspectiva universalizante. Elas afirmam que aquilo que creem e consideram verdade não possui relevância apenas para aqueles que compartilham essa fé, mas tem uma validade, uma relevância para todas as pessoas. E isso nós encontramos de forma muito clara no Evangelho de João, onde temos as palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as tentativas de relativizar essas palavras do Evangelho de João, elas são inócuas, porque essas palavras justamente querem dar expressão ao exclusivismo vinculado a Cristo. Esse convencimento acerca da validade universal do evento Cristo corresponde justamente ao caráter missionário que as comunidades cristãs demonstraram desde o princípio. E aqui, então, vocês talvez estejam perguntando assim, tá, mas como é que nós combinamos as coisas? Como é que eu posso ter abertura e uma compreensão para as questões ligadas ao multicultural e à diversidade e lido a partir da minha perspectiva de fé com esse exclusivismo? Como nós fazemos isso, né? Não é fácil. É um desafio permanente, é um desafio cotidiano em todas as esferas, seja na vida familiar, na atuação profissional, nos aspectos ligados à cidadania, né? Esse desafio é permanente. Uma perspectiva que pode ajudar para que a nossa convicção de fé não nos conduza à intolerância e à discriminação, que inclusive é visto como um risco explosivo que nós temos no mundo hoje a partir de muitas tradições religiosas, o que a intolerância e a discriminação podem levar. A tensão entre o pluralismo e a própria convicção de fé, ela pode ser discutida a partir de um conceito que eu chamo de pluralismo posicional. O pluralismo posicional, ele impõe determinadas exigências. A primeira delas é que a própria convicção de fé tem validade incondicional. Ou seja, eu preciso ter a honestidade no diálogo com a pessoa que é de um outro contexto cultural, que vive uma outra realidade. Eu preciso ter a honestidade de apresentar a minha convicção de fé com a sua validade incondicional. Ao mesmo tempo, as convicções de fé alheias, diferentes das minhas, merecem a minha atenção incondicional. Não se pode simplesmente suspender as próprias convicções acerca da fé e da verdade, sem com isso negar a si próprio. Mas mesmo assim, é possível atentar para as convicções dos outros. E é só dessa maneira que nós conseguimos, então, estabelecer um diálogo honesto. As consequências da
Sociedade pós-moderna e multicultural é o último ponto que eu quero abordar. O meu tempo está chegando ao final e eu tinha dividido essa parte em dois aspectos. As consequências para a pessoa cristã individualmente, um segundo aspecto para a comunidade cristã e um terceiro aspecto ligado à igreja na sociedade civil. Eu vou resumir rapidamente o aspecto ligado à pessoa cristã individualmente, né, e o ligado à comunidade, e me concentrar mais no último, na sociedade civil, até para fazer jus à temática da palestra, que pergunta pela relação, então, igreja e Estado nesse contexto, né. Para o indivíduo, ser cristão em uma sociedade pós-moderna e multicultural significa, em primeira linha, que vive a sua existência em diferentes contextos, seja na profissão, na família, na comunidade, e no encontro com diferentes culturas. Aqui, as coisas muitas vezes não se encaixam. Elas sempre são marcadas por tensionamentos. A vida cotidiana em e com diferentes culturas exige não só sensibilidade e flexibilidade, mas também pinta a própria existência cristã em diferentes contextos com diferentes matizes. Vou dar o exemplo para vocês da igreja luterana no mundo hoje. Quando a gente pensa em luteranos, a gente pensa em loiro de olho azul. A gente pensa em luteranos, a gente pensa em alemães, suecos, dinamarqueses, né? Ou aqueles que migraram para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, aqui no Brasil, né? Imigração alemã e assim por diante. Pois saibam que a maioria dos luteranos e luteranas no mundo hoje são negros e vivem em países da África. Só nos últimos 5 anos houve um crescimento de 20%, enquanto que em todos os outros contextos tem havido um decréscimo do número de luteranos. No caso do Brasil, da América do Sul, é o caso mais emblemático. Nos últimos 10 anos houve uma redução de mais de 15% no número de membros. Na África, crescimento de 20%. Bom, essa é uma característica que nós precisamos levar em consideração e que faz parte do nosso entendimento. Com relação aos desafios ou consequências para a comunidade cristã, basicamente o que eu comento, o que eu comentaria aqui é como conceber uma comunidade cristã. Será que uma comunidade cristã ela deve ser entendida na perspectiva de uma paróquia, onde todos esses ambientes e contextos culturais encontram o seu lugar e dialogam entre si? Ou a comunidade cristã tem que ser entendida como uma comunidade personalizada, onde nós vamos encontrar apenas as pessoas da mesma tribo, né, que têm as mesmas referências, né? E eu argumento na linha de que uma comunidade cristã deve fazer o esforço de, na medida do possível, acolher as diferentes manifestações e contextos culturais, respeitando-os, né, e promovendo o seu encontro, a sua troca, né,
e assumindo, comprando para si, como parte da sua realidade, o tensionamento, as rupturas e as questões que estão associadas, ou seja, trazer efetivamente a sociedade na sua diversidade para dentro da igreja com esses tensionamentos. E aí eu chego então ao último ponto, a questão da sociedade civil, a igreja e a sociedade civil. A igreja, para além da sua tarefa religiosa, num sentido mais restrito, ela possui funções importantes a desempenhar numa sociedade civil, né? E levando em conta que a sociedade civil está se diferenciando cada vez mais. O que eu entendo aqui por sociedade civil? Né? É uma sociedade na qual a formação da vontade, a formação da opinião, bem como a sua aplicação, não se direciona de forma centralizada, mas ela se dá por uma multiplicidade de instituições e organizações, por vezes instituições e organizações que estão em antagonismo. A igreja, nesse processo, é uma instituição entre outras. É uma organização num conjunto de outras organizações, que faz a mediação entre os indivíduos que fazem parte, né, dela, faz a mediação, os indivíduos que fazem parte dela e o conjunto da sociedade. Como uma instituição que faz essa mediação, né, a igreja, então, põe em rede indivíduos, os liga, formula, representa os seus interesses dentro da sociedade, perante a sociedade. Por outro lado, a igreja também faz a intermediação dos interesses da sociedade como um todo, né, aquilo que ela promove para com o indivíduo, por exemplo, no trabalho educacional, no trabalho assistencial. Esse trabalho de intermediação precisa ser reconhecido, que ele acontece, e também não precisa ser destituído de crítica e de autocrítica. Apesar disso, a igreja, como uma instituição que faz essa mediação, juntamente ou ao lado de outras, ela alimenta as forças de coesão da sociedade civil e a igreja contribui ativamente para a sustentabilidade da sociedade civil. E isso só vai acontecer se a igreja mantiver a disposição de ser aberta e pública, ou seja, uma instituição que leva a sério e com coragem a sua função em prol da sociedade e na sociedade. Assumir essa responsabilidade no contexto de uma sociedade civil pós-moderna e multicultural significa não só engajar-se na representação do próprio ponto de vista, das próprias convicções, não significa tentar exclusivamente moldar a sociedade segundo valores e convicções fundamentais da fé cristã. Assumir a responsabilidade por uma sociedade democrática significa aplicar-se pela liberdade de expressão e de opinião, aplicar-se pelo direito e pela vida dos outros. Também aqueles que pensam e creem diferente. Existe uma frase famosa de Rosa Luxemburgo, quando ela fez uma avaliação crítica da Revolução Russa. Ela disse assim: a liberdade é sempre a liberdade para o que pensa diferente. De pouco adianta eu pensar exclusivamente na minha liberdade, ou na liberdade da minha instituição, da minha organização. O desafio, o desprendimento, é pensar permanentemente na perspectiva da liberdade do outro, do que pensa diferente.
A igreja não deveria ser apenas uma advogada dos seus próprios interesses, mas também uma advogada dos direitos e liberdades dos outros, justamente também dos que têm uma fé diversa ou compreensões diversas. Eu agradeço muito pela atenção e me coloco à disposição para ouvir os comentários, as críticas e as perguntas. Muito obrigado. Nós temos um espaço agora para 2 ou 3 questões. Tito? Professor Rê, muito boa tarde, é um prazer revê-lo novamente participando do nosso FAS e dentro desse espírito de parceria estreita que temos tido crescente com a URBA, os ADCianos e a Universidade do Brasil. Nós temos satisfação em ouvi-lo. Eu queria aproveitar, como eu sou um dos poucos luteranos no ambiente da DCE, e além de ser um italiano infiltrado na igreja pretensamente alemã, né, que referiu antes. Eu queria ver a sua opinião sobre um aspecto que eu considero de muita importância sobre o papel da igreja e da comunidade cristã para o aperfeiçoamento da vida em sociedade. Eu quero me referir ao problema da ética. Um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje é a crise ética, a falta de ética, não é? E nós, cristãos, ao refletir sobre esse problema e a sua possível solução, de como nós vamos conseguir melhorar o padrão ético da nossa sociedade, nós chegamos a uma triste conclusão, de que sem Deus não há e não haverá ética, não é? O fato é que se isso escancar a nossa responsabilidade como cristãos, como membros de igreja ou de religião, de como nós vamos assumir o nosso papel para levar Deus, não é, de modo que aquilo que não é natureza humana natural, né, comum, o homem não é um ser ético por natureza. Ele pode tornar-se ético se realmente desenvolver condicionamentos, e eu acho que a religião e Deus é o grande condicionamento. Eu gostaria de ver a sua opinião sobre esse aspecto dessa abordagem. Sim, é muito oportuna a observação. Muitas vezes se interpreta os nossos tempos como marcados por uma crise ética, uma crise de valores, né? Tanto que nós, por vezes, nos surpreendemos com a divulgação de ações de pessoas que foram pautadas por um compromisso ético, né? Eu lembro, volta e meia, tem a situação de uma pessoa que é auxiliar de serviços gerais ou de limpeza num ambiente público, acha uma bolsa com um monte de dinheiro e vai atrás do proprietário e devolve, né? Sendo que ali, às vezes, o salário de 10 anos da pessoa está ali dentro daquela bolsa. Então, isso é muito louvado, porque justamente o que se vê, os exemplos que se veem são diferentes. Bem, nós temos na tradição cristã uma compreensão de que, tanto do ponto de vista das faculdades que a pessoa tem, por exemplo, do seu intelecto, do uso da sua razão, ela tem condições, no que diz respeito à vida social, de formular juízos éticos e basear as suas decisões. Aí existe toda uma tradição ligada ao chamado direito natural, né, que está relacionada com isso, e não é à toa que filósofos, teólogos cristãos em todos os tempos refletiram muito a respeito disso. Isso está presente na própria Escritura Sagrada, no Evangelho. Isso está presente, por exemplo, na chamada regra áurea, ou seja, dizendo positivamente a regra áurea, né? Ou seja, que eu faço para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim, né? No fundo é uma compreensão, um raciocínio
eminentemente racional, que está pautado em algo que muitas vezes os cristãos rejeitam, que é o egoísmo, né? A base da compreensão da regra áurea é o egoísmo, ou seja, eu sempre quero o melhor para mim, né? Partindo desse, a gente chama isso muitas vezes de egoísmo, querer o melhor para si. Bom, quando eu faço para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim, eu parto dessa compreensão do que seria para mim. Então, existe toda uma longa tradição nesse sentido. Por outro lado, existe a interpretação, a compreensão dos fundamentos que vêm da fé cristã para estabelecer, para pautar os juízos éticos que são desenvolvidos, né? O grande desafio que eu vejo é de nós nos inspirarmos em todo esse legado, né? Nós repousamos sobre os ombros de gigantes nesse sentido. Se a gente toma, por exemplo, um apóstolo Paulo, um Santo Agostinho, né? Mesmo os reformadores do século XVI, né? E aqui eu me falo da reforma num sentido amplo, não exclusivamente da reforma protestante, mas também a própria reforma tridentina, também, que deu uma contribuição grande nesse sentido, né? Nós estamos sobre os ombros desses gigantes na discussão ética, só que o que nós temos é um contexto totalmente diferente do que aquele no qual eles viveram e dentro do qual eles interpretaram a tradição cristã e fundamentaram a ética. Então, é um desafio permanente. Eu procurei, na minha fala, ressaltar os aspectos da pluralidade, da diversidade, da multiculturalidade, que se tornam cada vez mais presentes no nosso contexto, como desafios para isso. E aí, o que de fato não serve são as soluções prontas, os discursos prontos, os rótulos. E aí nós estamos vendo nas grandes lideranças mundiais do cristianismo um deslocamento muito importante nesse sentido. Basta ver, por exemplo, o Papa Francisco, né, na maneira como ele tem se posicionado sobre grandes questões, né? Efetivamente é a perspectiva de alguém que percebe estar em um contexto de diversidade, de pluralidade, né, e que põe como postura inicial, e esse é um fundamento ético importante, postura inicial, a abertura, a disposição para o ouvir, para o conhecer o outro, para o diálogo, né? E a partir daí também formular de maneira honesta quais são as suas convicções, o que se tem a dizer. Sem dúvida nenhuma, as pessoas cristãs e as igrejas cristãs têm muito a dizer no mundo de hoje, principalmente no Brasil de hoje, tem muito a dizer, mas se nós o fizermos usando receitas prontas, fórmulas repetidas e batidas, e não o fizermos em uma perspectiva de diálogo, de entendimento, e nas diferentes linguagens que hoje têm sido usadas, nós não vamos ser efetivos nesse sentido. Aí eu vejo o grande desafio. Isso demanda muito esforço da nossa parte. Nós vamos à última questão, então, com o Dr. Benatti. Bom, muito obrigado, Dr. Ricardo, pela brilhante abordagem. Considerando que 2050, aproximadamente, o Islã será a maior religião do mundo, em contexto histórico, e que o Estado é a religião também, na relação com o Islã, e que cumpre um propósito, cujo perfil ético da ação islâmica para lidar com as vicissitudes dessa relação, porque seria uma doutrina assim, estruturalmente todas de Deus único, mas baseado no conceito da lei taliônica associada ao radicalismo como perfil ético da ação, né? Aí você tem o budismo como uma religião também forte no mundo, mas cujo princípio é a generosidade, o perfil ético da ação é a renúncia, é essa capacidade
distinta, e o cristianismo que, diria, tem todo um pensamento da conciliação e o próximo como a ti mesmo, como perfil ético da ação. Como enfrentar esse caminho, na sua visão, da minoria que a comunidade cristã, cada vez mais, pela força do Islã, tem um objeto que vai se tornar a maior religião do mundo? Como contornar isso se a gente olha por uma perspectiva mais de mundialização de massa e das questões das minorias, que em todo sistema social sempre é um problema? Essa é uma pergunta. Okay. Gostaria de fazer como você olha essa realidade. Bem, eu não sou nenhum especialista na questão de como o Islã tem se desenvolvido em termos mundiais, né? O que a gente assim acompanha, percebe, é que há, de fato, uma grande diversidade no próprio Islã, são diferentes experiências, né? O que nós falamos aqui sobre os aspectos de diversidade e multiculturalidade se aplicam perfeitamente ali também, e nós, muitas vezes, de forma etnocêntrica, temos a perspectiva de ver isso como, né, um todo. Eu acho que aí existem muitas posições diferenciadas nesse sentido, né? Agora, problemáticas são situações em que políticas do ódio e da intolerância associadas à motivação religiosa se tornam majoritárias no contexto de determinados estados nacionais, e isso acaba, então, se refletindo na perseguição não só ideológica, mas também física, né? Como a gente vivencia, né? No caso da Indonésia, por exemplo, né? Situações dramáticas. Isso é muito preocupante, né? Os cristãos, se a gente pega o exemplo da América Latina, da conquista e da colonização, foram, em boa parte da sua história, não foram um exemplo muito bom, né, nesse sentido. Muito pelo contrário, os cristãos, a partir da Reconquista na Península Ibérica, reprimiram uma tradição de diálogo, né, e de aceitação e de tolerância que se vivenciava ali, né, naquele contexto, né, e foram em muito responsáveis pelo modelo de absolutizar uma tradição religiosa, né, de vinculá-la com o poder político e poder militar, né, e aí vivenciamos durante boa parte da nossa história na América Latina e no Brasil essa tragédia que levou até a sua eliminação física das pessoas. Então, o que eu entendo como o principal testemunho que as igrejas cristãs podem dar nesse sentido é o dessa abertura, desse diálogo franco, né, posicional, da forma como eu diria, em que com toda a honestidade se colocam as convicções, até mesmo aquelas ligadas ao exclusivismo em torno de Cristo e da oferta de salvação, da perspectiva universal, mas ao mesmo tempo a abertura para entender, para compreender o outro, né, e dessa forma ir permanentemente repactuando os modos de convivência na sociedade, né? A partir da tradição evangélico-luterana, né, e a formulação como, por exemplo, se fez, se a gente pega o texto de Lutero de 1520, o Tratado da Liberdade Cristã, ele vai dizer assim: bom, na perspectiva da justificação por graça e fé, não tem mais nada agora que eu faça para comprar ou convencer a Deus de alguma coisa. Quer dizer, eu recebo a justiça de Deus
gratuitamente, sem mérito nenhum da minha parte, e isso muda totalmente a minha perspectiva de vida, no sentido de que eu me sinto liberto, então, para servir aqueles que estão ao meu redor, né, com todas as... E aí entra nesse contexto a interpretação também de Mateus 25, né, com a questão do grande juízo, né, em que se identifica no outro com toda a sua diversidade, né, o próprio Cristo e tal, se associa aí. Então nós temos uma tradição riquíssima sobre a qual construir e fundamentar essa postura mais dialógica. Nós agradecemos, então, a participação do Dr. Ricardo Riet no nosso fórum. Muito obrigado. Nós teremos agora um breve intervalo de 15 minutos para o café e retornaremos com a palestra Ética, o dilúvio necessário, o resgate das virtudes e valores, com o Dr. Fábio Medina Osório.